vale mais a pena, construir uma casa ou comprar uma casa pronta? A gente vai falar um pouco hoje dos prós e contras ou da balança, né? Para você saber equalizar a balança entre investir numa casa, numa construção ou reduzir o tempo e comprar uma casa pronta. Fala galera, está começando mais um Café com Arquitetura, então peguem suas Coca-Colas, tchim-tchim, se inscrevam no canal, não esquece de compartilhar com seu amigo, com a sua amiga, com o seu familiar, não esquece de avisar os amiguinhos para ativar o sininho também, porque a cada semana é um assunto novo e dando sequência aos assuntos dos últimos vídeos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, porque todo cliente nos pergunta e é algo que é decisório, né? Na hora de construir ou casa pronta. Então, o que vale mais a pena? Construir uma casa ou comprar uma casa pronta? A gente vai falar um pouco hoje dos prós e contras ou da balança, né? Para você saber equalizar a balança entre investir numa casa, numa construção ou reduzir o tempo e comprar uma casa pronta. Muito bem, Guilherme. E aí? Isso aí. Então vamos falar dos pontos positivos para construção. Então acho que o ponto positivo para construção, acho que o principal de todos, você construir a casa do seu jeito, né? Além de construir a casa do seu jeito, você vai poder escolher o local de construção, né? Então, além de pensar na casa e no formato e na quantidade de ambientes correta para suas necessidades, a localização dela é muito importante. Que no caso de uma casa pronta, já é algo pré-definido. Então você vai visitar uma quantidade de casas para escolher uma delas e você vai ficar refém de onde ela está construída. É claro que você vai pesquisar sempre numa região que te interessa. Perfeito. Mas não necessariamente você vai achar a casa perfeita para suas necessidades numa localidade que seja interessante para você. E vice-versa, porque o que acontece? Na maioria das vezes, os clientes que sentam aqui na nossa frente, eles estão procurando uma casa pronta e falaram que desistiram porque não achavam a casa que se enquadrava para a rotina deles. Então é muito difícil a configuração interna de uma casa pronta agradar uma rotina. Então a maioria das pessoas que querem uma casa do seu jeito optam por construir ela. Agora voltando à questão do ponto negativo, né? Então vai muito de encontro com o ponto positivo da casa pronta. O tempo da construção. Se você tem pressa, você vai ter que esperar um período para o desenvolvimento do projeto, para construção da casa. E isso vai um período aí de uma média de 1 ano, 1 ano e meio, 2, dependendo do tamanho da casa. O que na casa pronta já é um ponto positivo, porque você vai escolher a casa, comprar e morar nela. Então esse prazo de construção você não vai passar. E também não vai passar por uma das coisas que nossos clientes encaram como sendo um problema muito grande, mas temos aqui a equipe de arquitetos para resolver, né? Que é a própria construção, o trabalho que gera administrar uma construção, né? Uma obra, fornecedores, materiais, entregas. Mas se você tem um escritório que te assessora, isso acaba se equilibrando. Então sempre pensar também nessa questão do prazo, isso é muito importante para decidir. Legal. Ponto positivo também na casa pronta, você vai construir ela, então você vai saber de tudo que foi feito, que material que você utilizou, como foi executado, onde está passando um cano no banheiro, numa cozinha, onde você pode furar uma prateleira. Já numa casa pronta, se for uma casa que não tem os projetos, vai ficar um pouco mais difícil você saber. Você vai ter que aprender ao longo do tempo, né? Então é um lado positivo para quem vai construir, por mais tempo que demore, né? Você vai estar vendo tudo que vai ser feito. E um lado negativo de uma casa pronta é que você não acompanhou nada disso. Exatamente. Dificilmente quando você vai comprar uma casa pronta, o proprietário vai te entregar todos os projetos de como foi executada essa casa. Geralmente tem lá o projeto de aprovação de prefeitura e condomínio, que vai ter o desenho da casa, mas vai ter poucas informações sobre a infraestrutura. E quando a gente fala da infraestrutura, a gente está falando de quando você for pensar em colocar um nicho dentro do quarto do seu filho sem saber se aquela é uma parede hidráulica ou se pode de fato furar ali.
Então, quando você constrói uma casa do zero, você tem todas essas informações pré-definidas. Perfeito. Agora eu vou falar um ponto positivo, até para não parecer que a gente só está falando da casa para construir. Um ponto positivo também da casa pronta, se você compra a casa inteira mobiliada, você ganha muito tempo. Quando a gente constrói, não é só o tempo da construção. Então você terminou a construção, você vai ter mais um tempo para decorar a casa. Então desde a parte de planejamento, dos móveis planejados, a parte dos mobiliários. E além de colocar isso no cronograma físico, envolve também um fluxo financeiro. Na casa pronta você consegue negociar boa parte disso num valor global. Uma coisa muito positiva também em se fazer o projeto do zero é que você vai fazer uma casa atualizada ao momento que você está vivendo. Então, as casas prontas às vezes vai se adequar à sua necessidade, uma casa mais antiga, por exemplo, ou uma casa que foi recém-construída, mas precisa de adaptações. Na casa construída, se você investir num projeto, esses problemas todos são solucionados, então a sua casa vai ser muito mais nova. A garantia sobre os materiais e a execução vão acontecer a partir dos fornecedores que fizeram a sua obra acontecer, e você vai ter um projeto perfeito para suas necessidades, né? Voltando àquela questão de pensar nele para suas necessidades específicas. E com o auxílio de um escritório de arquitetura, você vai sempre escolhendo melhor localização, melhor terreno que se enquadre na melhor casa e tipologia de casa para suas necessidades e da sua família. Legal, até para finalizar esse vídeo, existe vantagens e desvantagens em tudo na nossa vida. O mais importante de tudo, quando você for construir uma casa, é contratar um profissional. E também, quando você for comprar uma casa, você também pode contratar um profissional para saber se aquela casa está dentro do mercado e avaliar toda a questão estrutural dela. Numa questão de planejamento, a casa pronta também pode receber um projeto de melhoria. Então, fale com um profissional, desde um corretor, um arquiteto, um engenheiro, para fazer a avaliação do seu imóvel. E vamos aos agradecimentos de nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, a Living Concept, a Favorita Planejados, a MR2 Construtora de Jundiaí, a Luminária, loja de iluminação, a Intersecta Automação e Energia Placa Solar, a Bela Casa Pisos e Revestimentos e a Rena Estrutura e Engenharia. E até semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.